E aí galera, sejam bem-vindos ao nosso desafio 7 dias Marketing Digital na Prática. E nesse terceiro dia, vamos falar sobre os elementos que compõem um site profissional. Vou falar do sonho do site profissional próprio. Aqui nós vamos compartilhar nossas experiências, aquilo que a gente já viveu, para que você não cometa os mesmos erros. Vou falar também sobre os elementos que esse site profissional precisa ter. Quais são? Por que você precisa utilizá-lo? E na prática, o Felipe vai mostrar para você como aplicar esses ensinamentos no seu próprio site. Vamos lá? O sonho do site profissional próprio. Todo profissional, todo empresário quer ter o seu site, quer ter a sua empresa na internet. Este grande veículo de informação que colocou muitas pessoas no mapa, né? E tornou pequenas empresas conhecidas no mundo inteiro. Então, é um sonho para o profissional ter a sua empresa conhecida e divulgada na internet. Mas uma coisa que pode ser chocante para vocês é que 90% dos sites não tem resultado. Fica comigo até o final do vídeo, você vai entender o porquê disso. Quando você me ouve dizer que vou te ensinar o que precisa ter num site profissional, você já vê com aquele pensamento quadradinho, de que eu vou falar, primeiro tem que ter isso, segundo tem que ter isso, né? Mas muda um pouquinho o pensamento, porque é fácil ficar falando que para um site profissional ser bom, precisa que a imagem carregue mais rápido, que ele tenha um design bonito, uma boa experiência de usuário. Parte disso eu já falei no vídeo do dia 2 e você encontra em qualquer lugar na internet. E ainda nós vamos ter várias aulas que vão complementar e aprofundar essas informações. Por exemplo, na aula de plugins, vai te ajudar a entender como deixar a imagem de fato mais leve para o seu site carregar mais rápido. Então não tem por que ficar falando isso antes, né? Eu quero trazer algo a mais para você, um plus, para que o seu site ele possa de verdade ser um site de sucesso. Porque muitas pessoas chegam aqui na agência, né, não sabem o que é um site. Mesmo respondendo o briefing, que é um resumo, né, que a pessoa coloca tudo aquilo que ela espera do site, muitas vezes ela tem dificuldade de preencher porque ela não entende, né, o que ela quer nesse site, né? E é muito comum quando nós perguntamos para a pessoa o que você espera do seu site, né? Então a pessoa ela vai dizer pra gente: eu quero que o meu site ele esteja na internet, que ele seja acessível, eu gosto muito daquele site tal, né? Eu queria que fosse um site igual ao site tal. Eu queria que ele tivesse também bastante visitas, que ele venda e também que ele fosse igual ao site tal, que é muito bom. Só que essas informações, de verdade, não são muito verdades, né? Por quê? Quando a pessoa fala isso, ela geralmente não sabe exatamente o que ela quer nesse site. Às vezes, as pessoas estão abrindo o próprio negócio e investindo no site profissional, mas sem planejamento. Sem saber exatamente quem ela é, o que a empresa é e o que ela quer trazer para a internet com esse site, né? Quando ela fala que ela quer o site igual, na verdade ela quer o site melhor, mas na verdade ela quer o site igual. Você entendeu isso? Não? Vou te explicar. Quando a pessoa fala isso, ela está dizendo que ela quer o mesmo resultado que o site tal. Como assim o mesmo resultado? Ela quer o resultado final. Ela quer o lucro que aquela pessoa, que aquela empresa está tendo, né? E não só o site. Porque ela quer aquele mesmo site, porque ela acha que se ela tiver o mesmo site, ela vai vender igual. E não é assim que funciona. Essas pessoas estão de olho no resultado do outro, na solução do outro. E não é só isso, né? Muitas vezes ela está vendo aquilo que já está consolidado há muito tempo e ainda um segmento que às vezes é diferente do dela, não é o mesmo segmento que ela está entrando, entendeu? Então é importante compreender isso, que quando você estiver idealizando o seu site, você planeje e que você não fique simplesmente olhando o resultado do outro. E quando um site não dá certo, você já ouviu isso? Eu fiz um site e esse site não deu certo, né? Quando a pessoa fala isso é porque, de verdade, ela não conseguiu o retorno que ela esperava, ou seja, o financeiro, né, o retorno financeiro não foi o que ela esperava. Por quê? Para um site não dar certo, né, ele não está acessível, né? E se ele está na internet e a pessoa consegue acessar, deu certo. Quando a pessoa monta uma empresa simplesmente para ganhar dinheiro, mas sem ter realmente uma filosofia por trás, é muito fácil essa empresa e esse site, esse negócio ir ladeira abaixo.
Então, quando um site não dá certo, né, não quer dizer que o site não deu certo, quer dizer que a culpa foi a falta de planejamento na hora de montar esse site, na hora de estruturar esse negócio na internet. Sabe de verdade o que precisa ter no seu site? Funcionamento. Essa é a palavra. O site ele precisa funcionar para aquilo que o seu negócio está oferecendo, para aquilo que você de verdade quer. Gente, um site, ele carrega a marca, ele vai levar a sua marca, ele vai levar a sua empresa para o mundo. Né? Hoje a internet, ela conecta o mundo todo. E você precisa ter atenção com 3 pontos importantes antes de você colocar a sua ideia para poder vender. Primeiro de tudo, como no namoro, quando você começa a namorar, você quer conhecer a pessoa. Você está interessada naquela pessoa, você quer saber mais da vida dela, o que ela faz, né? Assim é com um cliente e o site da empresa na internet. Então, o cliente ele chega no seu site, ele quer conhecer o que aquele produto, o que aquela empresa, o que aquela marca faz. Quando ele já conhece, passa na parte do curtir, né? A parte do gostar. Então ele passa a gostar. Então, para o seu cliente gostar do seu site, o seu site tem que oferecer alguma coisa para ele, né? O que o seu site oferece? O que o seu produto oferece? Ele oferece conteúdo? Como você faz esse relacionamento com o seu cliente? E depois, quando o seu cliente ele já curte, passa para a parte do amor. Ele passa a amar essa marca, ele passa a amar esse site. E aí ele começa a compartilhar, ele começa a divulgar, a mandar para as outras pessoas. Dá uma olhada nesse texto, dá uma olhada nisso aqui. Onde está? Está no site tal. Então, ajuda muito a sua divulgação. E aí, nós chegamos nesse outro ponto, que são os elementos de um site profissional. Então, os elementos que vão constituir esse site, né, são as imagens, os menus, o rodapé, os links, o cabeçalho, a programação. Né? De fato, um site ele tem que ter tudo isso, faz parte daquilo que deixa ele visual e funcional. Você acha que você precisa usar todos os elementos que compõem um site? Vai pensando aí que você vai descobrir já já. Mas uma coisa também é importante. Falando de site, hoje em dia, ele precisa ser responsivo. O que quer dizer? O seu site ele precisa funcionar tanto para notebook, desktop, né, que é para o computador. Ele precisa funcionar tanto para celular quanto para tablets. Então o celular ele tem que funcionar em todas as plataformas que ele pode ser acessado. As pessoas hoje em dia acessam o site até pela TV, né? Então você precisa ter um site que ele converse com todos esses recursos que ele pode ser exibido. Então, tenha um site que esteja preparado para ser visto, né, nos vários dispositivos móveis. Hoje, a maioria dos sites eles são mais acessados por celular do que pelo próprio computador. Agora uma pergunta para você. Se você fosse o dono dessa grande empresa de refrigerante e fosse fazer a home do seu site, quantos links você colocaria no menu desse site? 10 segundinhos aí para você pensar. Pensou? Quantos links teria seu site? 1, 2, 3, 10? Porque pensando numa empresa grande como essa, né, a gente tende a pensar que, caramba, eu tenho que colocar bastante informação, é uma empresa grande. Então vamos dar uma olhada? Como que esse site se mostra? Aí está. Então dê uma olhada como que esse site se apresenta. A gente tem aqui um layout bem legal. Ele não é um layout complicado, é um layout simples, né? E aí nós temos aqui no menu, nessa barra superior aqui, a home, ofertas e esse outro link, garrafa virtual. E um link aqui também para entrar, se você fizer o cadastro. Então, não tem muitas opções aqui, né? Mas não quer dizer que dentro do site você não consiga navegar para vários lugares diferentes. Quer dizer que o seu menu ele não precisa ter 200 links diferentes, mas ele precisa ter os links principais, né?
Nesse primeiro momento, nós estamos ensinando você a fazer um site profissional básico, né? Até simples, né? O Divi possibilita um pouco mais, na verdade, muito mais. Você consegue fazer um site igual esse aqui, que eu estou mostrando para vocês, com o Divi. Dá para fazer um site como esse até muito mais elaborado. Basta você ter um pouquinho mais de tempo, né? E você consegue fazer isso. A gente pode até ensinar isso para você mais para frente. Mas vamos voltar. Bom, com tudo isso que você aprendeu, se você pulou o vídeo até aqui e está vendo a partir daqui, você não vai entender muito bem e faltou alguns detalhes. Então volta lá para o começo, porque falar que um site precisa ter esses itens aqui, você já viu que não é só isso, tem algo mais por trás. E você vai descobrir mais ainda. Um site, basicamente, ele é dividido em páginas, menu, rodapé, links e layout. Tem muitas outras coisas também que vão compor o site, né, nessa divisão. Mas basicamente, né, ele vai precisar ter isso daqui. Vamos dar uma atenção maior para as páginas. Por quê? É na hora da criação das páginas, né, que existe muita confusão, né, porque a gente não sabe quantas páginas o meu site precisa ter. Precisa ter 10 páginas, 2 páginas. Então, na página, você precisa dar um pouquinho de atenção. E aí é que vai estar também uma grande parte do seu planejamento. Você vai ver pela internet afora, né, que a estrutura básica de um site vai ter 5 pagininhas, né, home, quem somos, contato, blog e serviço. Então, isso daí é uma estrutura básica. Mas o seu site precisa ter essas 5 páginas? Existe um detalhe muito importante que você precisa saber. Um site, ele não necessariamente precisa ter essas 5 páginas. Essas páginas vão depender da sua necessidade, da necessidade da sua empresa e da necessidade do seu cliente, o que você precisa passar para o seu cliente, né? Por exemplo, a home. A home é a página inicial. É aqui que nós vamos ter a porta de entrada, o nosso cartão de visita. É aqui que você vai mostrar qual é a cara da sua empresa, né? É o primeiro contato que o cliente vai ter com o seu site. Por isso é importante você saber quem você é e o que você pretende, né? Porque uma home, ela pode ter um caráter de landing page, né? Que é uma página para captura de leads, que são os primeiros contatos, sabe? Quando você preenche um cadastro, então você está no banco de dados da empresa, a empresa faz contato com você. A home, ela pode ter essa característica, mas ela também pode ter um pouquinho de tudo. Ela pode ser colocada de uma forma que apresente um pouco daquilo tudo que você oferece. Se você tem vários produtos, ela pode ter um pouquinho de cada produto, mas você precisa saber realmente qual é a sua identidade, qual é a necessidade do seu cliente. Depois tem a parte de quem somos, né? Falei na aula 2 sobre a apresentação da empresa, a identidade, a essência da empresa. É aqui que você vai colocar essas informações. Quais são os seus diferenciais, aquilo que vai destacar a sua empresa, a sua essência, a identidade. Tem pessoas que chegam pra gente que falam assim, quando nós perguntamos em quem somos, né, na identidade da empresa, o que vai colocar? Ah, copia da empresa tal e só muda o nome. Como assim? Cada empresa é diferente, né? É a mesma coisa que falar assim, eu quero ser fulano, né? Mas muda a mãe. Não tem jeito. Nós precisamos saber quem somos. A identidade da empresa é uma informação importantíssima que ela tem que existir, tem que estar na ponta da língua, né? E muitas pessoas não entendem ou não sabem qual é a sua identidade e copiam do outro. Cria a sua própria identidade. Em contato. É onde o cliente e a empresa vão se relacionar. É onde vai ser o canal principal de comunicação. É aqui na parte de contato que você vai disponibilizar todos os meios que existem para o seu cliente falar com você. Mas na home eu posso colocar um telefone para contato, um e-mail? Pode. Geralmente um telefone e um e-mail, ele aparece no rodapé da página. Na página de contato é onde você vai colocar realmente todos os meios possíveis para o cliente falar com a sua empresa. Depois nós temos a parte do blog. É aqui que você vai começar a se destacar, principalmente na internet, pelo Google, né? O Google, ele identifica muitas coisas. Sabe quando você faz a pesquisa e aparece aquelas caixinhas respondendo? O que é isso, né? Se você colocar um site profissional, o que é um site profissional? Aparece já respondendo. Esses conteúdos, eles são buscados nos blogs. E quando você tem um site com um blog que
explica, que ensina, que compartilha, você também é melhor ranqueado nos mecanismos de busca. No blog é onde você vai colocar o seu conteúdo, é onde você vai escrever conteúdo para o seu cliente, né? É aqui que você vai compartilhar e também publicar os seus conhecimentos, experiências, de repente suas opiniões, mas isso é direcionado para o seu objetivo, né? Se você tem um site profissional que está vendendo bolsa, não adianta você começar a publicar no blog a sua opinião sobre política, né? Porque não tem nada a ver. Mas se você começar a colocar tendências, quais são as bolsas que estão na moda, né? Porque esse modelo é mais utilizado que o outro. Então isso daí é uma coisa que vai ajudar a identificar e a criar também uma fonte, né, de informação para o seu cliente estar sempre voltando ali no seu site para buscar coisas novas. Em serviços é onde você vai colocar a sua solução. O que você oferece, qual é a sua especialidade, qual é o seu diferencial. Então, a parte de serviços vai contar aquilo que você realmente vai oferecer para o seu cliente. Ah, mas eu tenho produtos também, eu coloco uma parte de produtos. Depende. Se você tem produtos que são diferentes do serviço, você pode sim ter mais um item nesse menu. Por isso que é importante você se conhecer, você conhecer aquilo que o seu site vai oferecer, aquilo que você quer oferecer para o seu cliente. Não adianta a gente só sair copiando, né? A gente precisa mostrar de verdade o nosso diferencial. A gente precisa mostrar aquilo que nós somos da melhor forma possível. Lembre-se, isso é uma estrutura básica, né? Mas ela não é obrigatória. Não é toda empresa que vai usar toda essa estrutura. Então conheça o seu negócio, conheça aquilo que você quer e conheça aquilo que o seu cliente precisa para você poder ter um site de sucesso. E ainda, uma última coisa que eu quero deixar para você, uma informação muito importante. O seu negócio nasceu para dar certo. Tem projetos que são muito bons. Podem ser os melhores projetos, mas se ele não sair do papel, ele morre. Ele fica morto ali no papel. Não adianta ter o site mais lindo do mundo se ele não atinge o objetivo. Não adianta ter o site mais navegável do mundo, que carrega mais rápido, se ele não passa a informação que o usuário precisa. Não adianta você ter o melhor site se ele não se comunica com o cliente. Então, pense nisso.